Será que criança pode ter síndrome do pânico? Quase todos os transtornos mentais são raros em criança, felizmente. Aliás, doença é mais rara em criança do que adulto, né? Criança não foi feita para ficar doente. Criança doente dá uma tristeza, dá um mal-estar assim, porque parece que criança é para estar bem, para estar feliz, para estar brincando. Criança tem uma resistência, uma resiliência muito importante, muito interessante, mas podem adoecer. De forma geral, enfim, as crianças podem adoecer de qualquer coisa, inclusive as crianças podem desenvolver transtornos mentais também. É mais raro, felizmente é mais raro, mas isso pode acontecer. E os transtornos mentais com início na infância mais comum são os transtornos de ansiedade. A gente tem outros vídeos aqui no canal, né, falando sobre transtornos de ansiedade, para você saber quais são, como eles se comportam e tudo mais. Mas de forma geral, a ansiedade é aquela função normal do nosso organismo que nos prepara aí para enfrentar ameaças, para fugir ou para lutar, né, nos coloca ali ligados no futuro e ligados nas ameaças em redor. Então, embora ela tenha um componente psicológico importante, né, conforme a gente vai ficando mais preocupado, conforme a gente vai ficando mais sobrecarregado, mais cheio de compromissos, mais cheio de ameaças possíveis, maior a nossa ansiedade, ela também tem um componente biológico inegável. A gente vem com um alarme embutido no nosso cérebro para detectar o perigo e mostrar as ameaças, enfim, e nos preparar para correr ou para lutar. E esse módulo, vamos dizer assim, este módulo de perigo, este módulo de alarme que vem instalado no nosso cérebro, pode dar problema. Em algumas pessoas ele é mais sensível, então são as pessoas mais medrosas, né, as pessoas mais assustadas. Em algumas pessoas ele é menos sensível, então a pessoa é muito corajosa, a pessoa não parece que não tem medo de nada, não reage a nada. A maioria de nós está aí num meio termo, né, reage um pouco, não reage tanto e etc. Mas nas pessoas que são mais sensíveis, nas pessoas que têm esse módulo assim, muito propenso a disparar por coisas menores, elas têm maior risco de adoecer. E o que significa adoecer nesse sentido é fazer com que esse módulo dispare, com que esse alarme dispare em situações que não representam risco real. A crise de pânico nada mais é do que isso, né? Um medo que vem, uma sensação de medo, de desespero, de que alguma coisa vai acontecer sem que nada esteja acontecendo. E aí às vezes isso vem com tontura, vem com uma sensação de desmaio, e no adulto com medo de infartar e etc. Nas crianças é mais raro, mas esse mesmo módulo também pode dar defeito, ele também pode disparar fora de hora. E o pânico, a crise de pânico, né, que é essa crise de ameaça sem que haja uma ameaça real, ela é tão biológica, assim, ela é tão evolutivamente instalada no nosso cérebro, que a crise de pânico na criança é muito semelhante à crise de pânico no adulto. A criança tem o coração acelerado, a criança sente ofegante, a criança fica tensa, a criança fica sem saber muito bem o que está acontecendo, muito semelhante ao que acontece no adulto. É interessante porque os sintomas mentais, os sintomas dessa vida interna, subjetiva, eles costumam ser bem diferentes na criança e no adulto, né? Porque a vida mental da criança é muito particular, do adulto tem outras vivências, outro repertório, mas esse aspecto tão biológico, ele é semelhante. Né? É uma reação mesmo de adrenalina que cai na corrente sanguínea do pequeno ali e faz com que ele fique com medo sem que tenha nenhuma ameaça acontecendo em volta dele. Quando essas crises de pânico, elas são espontâneas, ou seja, elas acontecem sem aviso, sem alerta, sem um motivo aparente, então são espontâneas e são recorrentes, ou seja, elas começam a se repetir, elas começam a acontecer dia após dia e etc., a gente fala em síndrome do pânico, que é a ocorrência dessas crises de pânico espontâneas e repetidas. Lógico que as consequências nas crianças e nos adolescentes podem ser diferentes das consequências nos adultos, porque o adulto muitas vezes dirige, vai para o trabalho, interage com outras pessoas, a criança tem uma vida mais restrita, às vezes é só escola e uma outra atividade, são menos amigos ali, amigos do prédio, etc. Então,
o medo que vem, ele vai ser diferente conforme aquilo que a gente tem para fazer. Mas a criança pode sim ficar com medo de ir para a escola, ficar com medo de fazer educação física, não querer ir na casa do amiguinho, com medo de ter a crise de pânico. E aí a gente já está falando de agorafobia, né? É o medo de ter medo. A criança começa a ter pânico só de pensar em sair, ela já fica ansiosa porque ela não sabe quando uma crise daquelas pode voltar a acontecer. Transtornos ansiosos em geral, que incluem ansiedade generalizada, fobias específicas, etc., eles podem acontecer em até 10 a 30% das crianças. Tem uma prevalência alta, segundo os estudos, imagina, 30% das crianças com algum transtorno ansioso. Pânico, a ocorrência é mais baixa, alguns estudos falam em cerca de 1% das crianças com síndrome do pânico. Então, não é uma ocorrência tão grande, mas se a gente pegar o número de crianças que existe no Brasil e no mundo, a gente vai falar aí de um número absoluto grande de crianças que podem estar sofrendo com a síndrome do pânico. É importante a gente ficar atento, é importante a gente saber que isso existe, porque às vezes a gente erra o diagnóstico. Como é criança e a gente não está com pânico na cabeça quando fala de criança, a gente pode pensar ou que é mentira, ou que é frescura, ou que é bullying, ou que a criança não quer ir para a escola porque ela tem déficit intelectual e não está acompanhando a turma. Enfim, um monte de coisa passa pela nossa cabeça e muitas vezes o próprio pânico não passa. Então é importante a gente saber que isso pode acontecer para a gente pensar que pode ser o caso naquela criança. Na maioria das vezes na maioria das vezes não é, claro, mas a gente tem que ter essa possibilidade para poder levá-la em conta na hora de avaliar uma criança que está tendo problema. Até porque, como todo transtorno de pânico no adulto, tem tratamento e tem tratamento eficaz. Claro que, de forma geral, na criança, a gente evita dar remédio, mas quando o problema é tão intenso e é tão biologicamente determinado, assim como o pânico na criança, a gente não tem nenhum receio de dar remédio, porque a gente sabe que vai melhorar. E é importante que melhore cedo, porque quanto mais cedo melhorar, mais rapidamente a criança se livra daquilo e ela pode viver normalmente. Imagina, se uma criança tem pânico, não é tratada e ela vai crescendo com aquilo, ela vai aprendendo a só viver com pânico. Isso pode restringir muito o seu desenvolvimento de habilidades e aí no futuro fica muito mais difícil que o adulto que teve pânico quando criança e cresceu com pânico e vai se tratar só quando adulto, melhore, né? Então é importante a gente tratar cedo, tratar logo para que a criança melhore rapidamente. E vale a pena ficar de olho nos pais, viu? Porque a ansiedade tem um componente hereditário muito forte, não só do ponto de vista biológico, como também psicológico. O modo de ser e de agir dos pais ansiosos muitas vezes influencia a criança. Então, viu uma criança com pânico, dá uma olhada nos pais também. Você acha que seu filho está com pânico? Então, dá uma olhada em você mesmo. Será que você também não está ansioso? Lógico, não é uma regra. A criança pode ter pânico e os pais não, mas vale a pena pesquisar aí a hereditariedade dessa ansiedade que pode vir a afligir as crianças, certo? Então, essa é uma outra informação fundamental, eu acho muito importante, não é para criar um pânico coletivo, com o perdão do trocadilho, não é para as pessoas saírem diagnosticando a molecada por aí, mas é para a gente saber que esse problema existe e para a gente levar ele em consideração quando a gente está avaliando uma criança que está com problema, quando a gente está lidando aí com uma criança que está com alguma dificuldade, a gente ter na cabeça essa interrogação, será? Na maioria das vezes não é, tudo bem, mas se for, tem tratamento. Então, divulga esse vídeo, compartilha com as pessoas para a gente levar essa informação para o maior número de pessoas possível, para os professores, para as escolas, para os grupos de mães do WhatsApp, para que a gente trate melhor as nossas crianças. E não se esquece de acompanhar aqui os nossos próximos vídeos, que a gente vai falar de pânico em criança, pânico em adulto, depressão na terceira idade, tem muito tema e com certeza eles podem te interessar.